NR10, Módulo 1, Aula 2, Eletricidade. Eletricidade é o ramo da física que tem como objeto de estudo os fenômenos relativos à eletrostática, eletrocinética e eletromagnetismo. Eletricidade é uma das formas de energia. A eletricidade pode ser transformada em múltiplos fenômenos, tais como caloríficos, mecânicos, luminosos e etc. A eletricidade, o nome eletricidade, provém do vocábulo grego electron, o nosso âmbar. Desde a antiguidade, filósofos da época como Tales de Mileto observaram o fenômeno de atração eletrostática de corpos provocada por uma vareta de âmbar previamente ficcionada. Então nós temos aí na imagem duas varetas de âmbar, por exemplo, então previamente ficcionada. Na hora que aproximava uma das varetas, se ela tivesse amarrada em cima de um eixo central, provocava um movimento da segunda vareta. Este fenômeno é a chamada eletrificação por atrito. Para entender um pouco de eletricidade e seus elementos, vamos começar revisando diversos conceitos básicos que estão presentes ao nosso redor e que no dia a dia nós não damos atenção. Matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Nessa imagem nós temos, por exemplo, montanha, neve, água, pedra, árvores, uma série de elementos que são todos matéria, possuem massa e ocupam um lugar no espaço. Molécula. Molécula é a menor parte da matéria que ainda conserva as suas características. A característica de montanha? Não. Vamos pegar um exemplo. Característica do elemento físico que nós estamos falando. No caso, a água é um elemento físico. Então, a característica da molécula da água, nós estamos falando em H2O. Pegando pelo desenho, nós temos aqui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Esses três átomos formam uma molécula H2O, que é a molécula da água. Os átomos em si, eles são formados por um núcleo que contém prótons e nêutrons e pela eletrosfera, que contém os elétrons. Então, visualmente, nós conseguimos ver o núcleo, prótons e nêutrons e as diversas camadas da eletrosfera, com seus elétrons. Uma nova representação do núcleo com seus prótons e nêutrons e da eletrosfera com seus elétrons. Mas nêutrons. Nêutrons, eles não possuem cargas elétricas, daí o nome. Prótons possuem cargas positivas e os elétrons possuem cargas negativas. Então aqui nós precisamos tomar cuidado quando lembrar dos conceitos, que o nêutron não possui carga. Carga negativa, na realidade, é dado pela eletrosfera pelos elétrons. A eletricidade se baseia no movimento das cargas elétricas, estando, portanto, vinculada ao estado dos átomos do material considerado. Disse que um átomo se encontra no estado neutro quando há igualdade de cargas positivas e negativas no seu interior. Então, cargas positivas nós estamos falando dos prótons e cargas negativas nós estamos falando de elétrons. Estado positivo, quando há deficiência de elétrons. Estado negativo, quando há excesso de elétrons. Então, o estado está associado muito com a questão dos elétrons. Estes estados dão, por sua vez, lugar ao aparecimento de forças elétricas
forças elétricas de atração e de repulsão, dependendo de qual é o estado dessas cargas, de qual é o sinal dessas cargas. Aqui nós temos uma representação básica disso, onde eu tenho átomos em estado positivo, negativo e sinais diferentes. Se eu tenho duas cargas que estão com o mesmo sinal, elas se repelem. Em estado diferente, elas se atraem. Este fenômeno provoca o aparecimento dos campos elétricos ao redor deste elemento que a gente está falando, que a gente está considerando. Para tentar simplificar nosso entendimento, elementos neutros ou sem carga, nada acontece. Então imagina aqui que eu tenha dois potes com dois elementos neutros. Eu não tenho nem atração nem repulsão entre eles. Se eu tiver elementos com cargas iguais, no caso aqui cargas negativas, eles vão se repelir. Por outro lado, se eu tiver elementos com cargas diferentes, um positivo e outro negativo, eles vão se atrair. O estudo da eletricidade, normalmente, ele é dividido em três partes. Eletrostática, que se refere ao estudo do comportamento das cargas elétricas em repouso, e o seu estudo engloba os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Eletrodinâmica, que é a parte da eletricidade responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento. O foco dessa área é a corrente elétrica e os componentes dos circuitos elétricos, como por exemplo capacitores, resistores. E eletromagnetismo, que estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, tais como os campos magnéticos produzidos por cargas elétricas em movimento e campo elétrico produzido pela variação de fluxo magnético. São muitos termos, são muitos conceitos. Ao longo deste módulo nós vamos estar tirando dúvida de vários desses termos e vamos estar falando sobre eles. Basicamente, precisamos saber que a eletricidade é dividida em três ramos de estudo: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Vamos começar falando do primeiro, eletrostática, onde estáticos está relacionado com estacionário, eletricidade estacionária. Ramo da eletricidade que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso, ou que estuda os fenômenos do equilíbrio da eletricidade nos corpos, que de alguma forma se tornam carregados de carga elétrica ou eletrizados. Quais são as fórmulas de acúmulo de eletricidade estática? Um corpo pode se carregar com eletricidade estática basicamente de três maneiras: pelo atrito, pela indução ou pelo contato. A forma mais frequente de acúmulo de eletricidade estática é pelo atrito. Atrito. Eletriza-se um corpo de substância diferente atritando-o um no outro. Então, se nós pegarmos essas imagens que nós temos aqui, nós temos um bastão de vidro que está no estado neutro e uma lã que está no estado neutro. Quando você atrita um com o outro, há uma troca de elétrons e você deixa o vidro eletrizado e a lã também eletrizada. Esse movimento do atrito faz com que um deles perca os elétrons e, consequentemente, deixando com carga elétrica positiva. A carga dos corpos eletrizados, deste modo, possui cargas de sinais opostos, como a gente vê na última imagem dessa figura aqui embaixo. Ainda falando sobre o atrito, um exemplo é uma experiência que era muito usada ainda hoje, em termos de física, nas aulas de física, quando passamos pente várias vezes no cabelo. O pente fica carregado e isso a gente percebe aproximando-se pequenas partículas de papel que são atraídas pelo pente.
No caso ainda do atrito, as cargas normalmente são descarregadas quando se toca uma superfície metálica. Por exemplo, o metal é um ótimo condutor de energia. Por exemplo, uma porta de um carro, depois de ele ter transitado, quando a gente encosta nessa porta, nós temos em algumas situações a sensação de um choque, que é justamente a eletricidade estática sendo descarregada. Esse efeito tem maior ocorrência quando a umidade do ar é baixa. Por quê? Porque a umidade alta dispersa as cargas elétricas. Então, uma das formas em alguns ambientes que você tem de controlar a geração de atrito é deixando esse ambiente com uma carga mais úmida, o ambiente com ar mais úmido, uma umidade maior. No caso de empresas que trabalham com materiais explosivos, com pós ou, por exemplo, com farinhas, a eletricidade estática é uma preocupação constante. Os materiais armazenados, sendo explosivos, não podem sofrer a ação da eletricidade estática presente, por exemplo, no corpo das pessoas que se movimentam dentro de uma instalação. Para isso, devem existir dispositivos instalados nas instalações com o objetivo de descarregar esta eletricidade. Além disso, em muitas instalações, são necessários os usos de botas condutivas que reduzem o efeito da eletricidade estática acumulada no movimento das pessoas. Via de regra, as instalações que têm o problema de eletricidade estática, que pode gerar uma explosão, ela tem símbolos. Esse é um exemplo de um símbolo de eletricidade estática numa instalação, que você não deve tocar por causa da eletricidade estática. A outra forma de geração de eletricidade estática é indução. Aproximando-se um corpo eletrizado de um corpo eletricamente neutro, as cargas de sinais diferentes da área eletrizada se afastarão e o corpo ficará com cargas com o mesmo sinal juntas, mas divididas em áreas diferentes desse corpo. O corpo em si estará neutro, porém, se analisando cada área separadamente, elas estarão com predominância de uma carga enquanto o corpo eletrizado estiver próximo. O que a gente pode ver, por exemplo, aqui nessa figura? Eu tenho um condutor, um elemento de um corpo neutro, e eu tenho um elemento de um indutor que está carregado negativamente. Quando eu aproximo esse elemento indutor em cima desse elemento induzido, se está carregado negativamente, a tendência é que todos os átomos carregados positivamente se situem numa área e os carregados negativamente se situem na área oposta desse elemento induzido, tá? Então, esta é uma caracterização, uma representação da criação de uma condição de eletricidade estática por indução. Esse fenômeno é claramente visível também na nuvem em relação à Terra. E o terceiro método é o método do contato. Ao se pegar um corpo eletrizado e encostá-lo no outro, o que vai acontecer? Esse elemento eletrizado cede elétrons para o corpo neutro, deixando com uma carga com o mesmo sinal que o seu. Então, nessa representação aqui, nós conseguimos ver exatamente isso. Como estava inicialmente, só um deles carregado, transferência durante o contato e depois do contato ficaram os dois corpos carregados. A outra área de estudo dentro da física da eletricidade é o eletromagnetismo. Eletromagnetismo é o nome da teoria unificada para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Esta teoria se baseia no conceito de campo eletromagnético. O campo magnético é o resultado do magnetismo, que é uma propriedade de alguns materiais em atrair partículas de materiais ferrosos. Uma forma de identificarmos esse campo magnético é através do uso de ímãs. Então, como a gente pode ver nessa imagem aqui,
temos um ímã que ele atrai corpos metálicos para o seu corpo. Se nós pegarmos uma experiência e colocarmos um ímã pendurado por um fio, de modo que ele possa girar livremente, percebe-se que ele vai sempre se posicionar em direção ao eixo norte e sul geográfico do lugar onde ele estiver suspenso. E aí o que acontece? Convencionou-se como polo norte do ímã aquele polo que está associado com o polo norte geográfico, e polo sul do ímã aquele polo que está associado ao polo sul geográfico. As linhas de força que saem do polo norte e entram pelo polo sul do ímã são invisíveis ao olho humano, mas, de novo, com uma experiência simples, de que colocando-se um ímã embaixo de uma folha de papel e sobre ela jogando uma limária, você consegue limária de ferro, você consegue perceber a formação dessas linhas de campo. Os ímãs podem ser naturais ou podem ser artificiais. De um modo geral, os ímãs também podem ser divididos em duas categorias: ímãs permanentes e ímãs não permanentes. Os ímãs permanentes são objetos que foram fabricados a partir de um material magnetizado e são capazes de criar seus próprios campos magnéticos persistentes. Os ímãs permanentes mantêm o seu magnetismo indefinidamente ou até que sejam desmagnetizados por vibrações, sujeira, corrosão, interferência nos campos magnéticos. Por outro lado, os ímãs não permanentes são eletroímãs, que exigem uma corrente elétrica externa para acionar o magnetismo. Esses conceitos de ímã permanente e não permanente, e ainda mais os efeitos gerados por ele, principalmente no caso dos ímãs não permanentes, são muito utilizados no dia a dia da eletricidade. No caso de uma corrente elétrica criando um campo magnético, isso lembra para a gente basicamente um motor, que é uma das grandes formas de utilização da energia elétrica, que é transformando ela em energia mecânica. E o conceito de transformação da energia elétrica para energia mecânica é você pega a corrente elétrica, aplica numa bobina, com uma interação com um elemento que cria um movimento que a gente vai usar no nosso campo de trabalho. A terceira ramo de estudo de eletricidade dentro da física é a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a parte da eletricidade responsável pelo estudo de cargas elétricas em movimento. Nesse caso, os efeitos estudados na eletrodinâmica são aqueles que permitem a maior parte da utilização da energia elétrica em nossas atividades residenciais, comerciais e industriais. A seguir, nós vamos estudar os principais elementos da eletrodinâmica e que serão fundamentais na aplicação da NR10, corrente elétrica e tensão elétrica. Aqui nós terminamos os conceitos básicos sobre a eletricidade. Vamos avaliar o que foi aprendido? Boa sorte nos testes e nos vemos na próxima aula.